Olá pessoas, entrem, não liguem aqui para a bagunça, está a começar mais um Surtossauro. E hoje o nome está a fazer muito jus ao meu estado de espírito, porque é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio, que eu ontem já gravei, já disse tudo o que eu tinha a dizer para esta semana, que na semana passada eu não consegui gravar, mas esta semana eu já tinha tudo aquilo que eu precisava de dizer, eu já tinha dito e foi apagado, foi de arrasta para cima, como eu já comentei no episódio anterior, que acho muito engraçado essa expressão, e realmente, apagou-se, na verdade não se apagou, o que é que aconteceu? Já toda a gente sabe do problema de que põe o áudio tipo todo estragado, que fica só de um dos lados, e eu estava a tentar corrigir isso, e esqueci-me de guardar. E o que é que aconteceu? O computador crashou, depois, a certa altura, e eu perdi tudo. E fiquei a chorar, deprimi. Bem, a minha cadelinha hoje, ela está muito animada. Então, se vocês ouvirem assim uns ladrares de fundo, é ela. Não consegui fazer com que ela parasse. Eu não sei o que é que se passa com ela. Ela normalmente, gente, ela fica aqui deitada ao meu lado, ali encostadinha, quietinha, assim, a ouvir-me, a ouvir a minha voz aveludada, não é? A ouvir os temas muito interessantes que eu falo. Hoje eu não sei o que é que se passa, ela está louca e está ali a ladrar. Então eu espero que não atrapalhe para vocês aí, porque aqui a gente também é a favor dos animais, sim, e é a favor da liberdade de expressão deles. E ela está ali a expressar-se, sabe-se lá sobre o quê, mas não é esse o ponto. O ponto é, eu ontem comecei este episódio a falar sobre cebolas. Porquê? Porque eu fiz uma cebolada com feijão vermelho, porque eu gostava muito de cebolada quando eu comia carne, e eu comia cebolada com fígado. Acho que toda a gente que cresceu assim e vive em Portugal sabe que cebolada é muito bom. Cebolada com fígado era uma coisa que eu gostava muito e acho que é um prato que ele é muito adorado por muitas pessoas por aí, não é? Eu acho que sim. E essa cebolada com fígado eu tentei replicar em minha casa recentemente, mas com feijão vermelho, porque eu pensei, feijão vermelho é meio parecido, não é? Assim, a cor, a textura, não me lembro sequer como é que era a textura de fígado, sinceramente. Então fiquei, vai ter memória afetiva, e teve. E aquilo que eu percebi é que fazer uma cebolada, fazer uma boa cebolada é muito bom, muito fácil e dá um resultado muito delicioso à comida. E é uma coisa muito louca que é, a cebola é a base da nossa culinária. Só que uma adenda que é, a minha cadelinha, a Mel, já está aqui deitadinha ao meu lado, eu amei, que ela já parou de se expressar. Então vamos poder continuar em paz agora. Enfim, então eu tentei fazer ali uma memória afetiva, que é uma coisa que é muito comum, assim, né, para pessoas veganas, que para todas as pessoas que perguntam, se é vegano, porque é que continua a comer carne? Ou coisas que imitam carne, não é? Não comer carne, porque se come carne não é vegano. Mas porque é que come coisas que continuam a imitar carne? Se parou de comer carne não era para parar? E, gente, a questão é que nós vivemos numa sociedade que ela come carne, não é? E, portanto, os nossos pratos favoritos ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida, muito provavelmente, a menos que vocês tenham crescido numa família vegetariana, muito provavelmente levavam carne ou peixe. E então, ou ovos ou leite, né? E então o que é que nós tentamos fazer? Como o objetivo do veganismo não é saborear comida de origem vegetal, mas sim encontrar um estilo de vida que priorize o bem-estar dos animais e que procure não fazer sofrer tanto os animais e também os animais humanos, que é uma coisa que muita gente não fala, mas o veganismo também é sobre encontrarmos um sistema alimentar que nos sirva ecologicamente e que nos sirva em termos de trabalho, porque dietas de base vegetal elas requerem menos trabalho humano do que dietas de base animal, que é preciso estar ali a plantar ração, e estar a cortar, e estar a distribuir, e obviamente que a minha cadela já voltou a entusiasmar-se. E então tem essa questão da memória afetiva, que é aqueles pratos que nós crescemos a pensar neles, que nós crescemos a consumir esses pratos, nós tentamos encontrar alternativas a eles, mas numa dieta de origem vegetal. Eu estou aqui sempre a mexer no meu cabelo e a olhar porque eu acabei de tomar banho e então eu estou com o cabelo molhado. E eu por acaso estava a tomar banho, estava a olhar para a minha pele e a minha pele já desceu vários tons. Eu já consegui ficar com um tom bem mais moreno de pele do que aquele que eu tinha recentemente. E é uma coisa louca que é esse conceito das pessoas ficarem morenas. E eu já vou lá, eu vou querer falar sobre isso. Esse é o grande tema deste episódio, porque eu vou abandonar o tema que eu falei ontem, porque senão vou-me aborrecer. Então o tema que eu falei ontem é para o próximo ou para depois. Portanto, eu hoje inventei um tema novo, que é também para eu ficar aqui mais alegre, porque senão vou ficar sempre assim, o que é que eu disse ontem? O que é que ficou por dizer? O que é que eu disse? Então assim, estão a perceber aqui a minha complexidade mental, o surto que está a acontecer na minha cabeça. Pronto, voltando. Quando nós então viramos veganos ou vegetarianos ou etc, não é? Quando
escolhemos uma alimentação de base vegetal, é normal nós sentirmos falta de alguns pratos que eram comuns e que eram aqueles pratos de conforto. Eu já falei muitas vezes disso, que eu acho que o grande segredo para as pessoas manterem uma dieta vegana confortável, uma dieta vegana que lhes agrade, é criarem pratos de conforto, descobrirem quais é que são os pratos de conforto numa dieta de base vegetal. E eu acho que às vezes ter amigos veganos é um bom processo para isso, porque, por exemplo, eu sinto que para as minhas amigas eu já lhes mostrei muitos pratos que para mim são comidas de conforto e que elas começaram a olhar para aqueles pratos, perceberam como é que eu os fazia, eu ensinei não sei o quê, e começaram a utilizar aqueles pratos como comida de conforto. Mesmo a Diana, por exemplo, que já esteve aqui neste podcast, se não viram podem ir ver atrás e comentar qualquer coisa se vos apetecer. A Diana, ela não é vegana, mas muitos dos pratos que ela hoje em dia faz como comida de conforto ou como pratos que ela, sei lá, que ela faz no dia a dia são pratos de comida vegetariana, porque fomos trocando também essa experiência e eu também fui aprendendo muitos pratos de comida vegetariana até com pessoas que não são vegetarianas e que hoje em dia esses pratos são a minha comida de conforto. Voltando. A questão é, nós tentamos então replicar, simular as experiências que nós tínhamos com essas comidas de origem animal, ou pelo menos não a experiência assim de sabor e etc., mas a sensação, o convívio. Eu acho que muitas vezes até é sobre o convívio, não é? Que é, por exemplo, lombo assado. Já dei este exemplo, que é, ao domingo a minha família costuma comer lombo assado. E eu faço seitã assado. E a questão do seitã assado / lombo assado nem é uma questão assim tão de, eu quero comer uma comida que tenha um sabor parecido ao lombo. Não, não é por isso. É só porque aquele momento, aquela refeição que é especial, só se faz lombo assado ao domingo, eu só faço seitã assado ao domingo. É uma espécie de uma tradição que se continua, só que sem a necessidade de estar a maltratar um porco. A minha família, obviamente, continua a maltratar os porcos e a comer carne de porco. E então eu fiz essa cebolada para replicar e para tentar trazer essa memória afetiva e a cebolada ficou muito boa. E eu pensei, uau, que cebolada deliciosa. O que é que eu decidi fazer de seguida? Decidi fazer uma compota de cebola. Então eu cortei 3 cebolas assim às... Como é que eu ia te dizer? Às rodelas? Sim, às rodelas naquela fica aqueles círculozinhos. E cortei os círculos de modo a ficarem tipo abertos, a não ficarem tipo fechados. E eu então suei bem aquelas cebolas assim com azeite, uma folha de louro e meti depois bastante vinho tinto ali dentro para aquilo ganhar uma corzinha, açúcar, canela, uma raspa de limão. Gente, ficou muito lindo, ficou uma delícia. E eu pensei, uau, aquilo ficou muito bom em tostas e não sei o quê. Eu já tinha comido compota de cebola, mas eu não sabia como fazer e também não sei se fiz bem. Mas olhem, eu inventei, está ali no frigorífico, a minha mãe gostou, eu gostei, mais ninguém gostou porque mais ninguém tem bom paladar nesta casa, mais ninguém gosta das coisas que eu faço. Mas nós gostamos, é o importante. A Diana não adorou também, já agora também lhe dei a provar e ela não amou. Mas está tudo bem, né? Está tudo bem, o que importa é que eu fiz e eu gostei, estou muito feliz com com o que acabou de sair daquela situação. E ainda, falando sobre cebolas, não tenho nada a dizer sobre cebolas. Agora eu queria falar era sobre a minha pele morena. Porque então, eu agora estava a tomar banho, eu estava a pensar assim... Nossa, realmente, só apanhando um solzinho, que eu quase não apanhei sol. Eu não gravei episódio na semana passada porque, efetivamente, estava assim na aldeia, a apanhar sol, no interior do país, né? As pessoas... Em Portugal é sobre isso, não é? E eu não vou muito à praia, porque não sei se vocês sabem, mas aqui no norte as praias são um flagelo, que é vento, muito vento, areia. Então quando eu vou à praia fluvial, sempre. Regra geral eu não costumo ir assim às praias de mar, porque a água é muito fria, fica muito vento. É assim, quando está bom tempo, que não é muito comum, é incrível. Tenho a dizer que eu gosto muito de ir à praia, por exemplo, Matosinhos. Eu gosto muito de ir à praia de Matosinhos. As pessoas... Às praias de Matosinhos, não é só uma, né? Mas às praias de Matosinhos eu gosto muito de ir. As pessoas às vezes criticam bastante. Mas eu acho que é hate desnecessário porque eu gosto. O problema é que tem que ser em dias que esteja bom tempo. Se estiver bom tempo, eu acho que é uma experiência muito boa. E porque é uma praia ali da cidade. Que é uma coisa que eu acho que é meio... Eu acho que é meio period, né? Ali ser uma praia tipo meio da cidade, que tem ali os prédios ao fundo. Eu sinto que estou assim, Copacabana. Porque eu sou de Delusional, eu nunca fui, obviamente, a Copacabana nem nada que se pareça. Então eu na minha cabeça eu estava ali, tipo, naquela situação... Eu estou ali, tipo, meio Copacabana, meio, tipo, Japão. Porque há uma coisa que mora dentro da minha cabeça, que é um episódio do Shin-Chan. Vocês lembram-se que era o Shin-Chan? Pronto, é um desenho animado que havia. Não vou explicar porque quem sabe, quem não sabe tem Google para pesquisar. E há um episódio do Shin-Chan em que ele está num hotel, vai de férias com a família. E eu não sei porquê, mas
aquele desenho animado, ele era tão... Aquele desenho animado, ele tem um pedacinho assim no meu coração. Tem um lugar guardado no meu coração. Inclusive, do outro dia vi um rapaz no comboio e ele saiu na mesma paragem que eu, aqui onde o diabo perdeu as botas. E ele trazia uma tote bag que tinha o chinchá e a bandeira da Galiza, tipo, da Galiza Independente. E eu fiquei assim, que pessoa é esta? E ele era super period, o rapaz também. Ele estava tipo de plataformas e estava tipo... Gente, sabem, assim, com a roupa toda rasgada. Era meio assim um icon queer. E tinha saco. E eu realmente, o chinchá guarda para mim, no meu coração, um lugar muito especial. Porque há várias reflexões que eu trago até hoje que vêm de situações que saíram do Shin-chan. Há dois animes que fizeram isso, que é o Shin-chan e a Mermaid Melody. A Mermaid Melody, para quem não sabe também tem Google, pesquisem, mas a Mermaid Melody era outra também, que também tinha muito essa coisa da costa. O Shin-chan não tinha essa coisa da costa, mas há um episódio do Shin-chan então em que eles vão de férias e há uma coisa ali em que eles estão no hotel e... Não sei, gente, eu acho que aquilo tudo ali deu-me assim, eu um dia quero passar férias num lugar destes. E eu, quando estou na praia de Matosinhos, eu sinto um bocado essa vibe. Eu sinto um pouco. E depois aquela vibe dos cafés ao lado do mar, eu acho cool. Eu acho que de noite a praia de Matosinhos, ela até tem um charme muito grande. Maior ainda do que se há de dia. Mas eu gosto da praia de Matosinhos. O problema é que essas praias, elas só são boas quando está a bom tempo. E elas têm outro cerne ali, outro busilis daquela questão, que é muita gente. É sempre muito apinhado. Então eu acabo por não ir à praia de mar, assim, em Matosinhos. Então não é aí que eu apanho sol, não é na praia de mar, porque no norte a praia é realmente assim. E também por cá, também tem outra questão que eu não estou a refletir, que é, transportes públicos demoram muito tempo. É que a gente que vem da periferia, que tem de ir de comboio até ao Porto e depois apanhar um metro até Matosinhos ou então andar em autocarros e demora sempre mais de 1 hora e tal a lá chegar, é um terror. Então para onde é que eu costumo ir? Eu costumo ir para as praias fluviais, porque há muitas para aí, aquelas em que passa o Rio Douro, em que nós não devíamos entrar na água, mas as pessoas entram na mesma, porque são aquelas praias que têm aquela coisa muito engraçada que é, elas têm o nadador Salvador, mas elas têm um sinal a dizer proibido banhar-se. Percebem? É um espetáculo mesmo. Voltando. E eu então não morenei muito em muitos lugares, estive na praia assim, mas eu sou uma pessoa que eu uso bastante protetor solar e que eu gosto de ficar debaixo do guarda-sol, apesar de que eu nunca apanhei um escaldão na vida. Não, é que a minha pele ela não queima, até onde eu sei. Eu não uso muito protetor solar, ainda assim, tipo no dia-a-dia, na praia assim uso, mas tipo no dia-a-dia eu não costumo pôr. Agora eu ponho na cara, mas é recente. E eu nunca apanhei escaldão, mesmo na praia, assim, nunca apanhei. Eu sou daquelas pessoas que não queima mesmo. Ou que eu, até onde eu sei, não queimo. É muito difícil, pelo menos, porque nunca aconteceu. Então, como eu nunca apanhei um escaldão, eu também não quero. E principalmente eu não quero apanhar problemas de pele, porque, gente, o sol não é só o escaldão o problema. Nós não pomos protetor solar só por causa dos escaldões. Nós pomos protetor solar também para proteger-nos do cancro da pele, para nos proteger às vezes de... Acho que o cancro da pele é a principal razão. Eu ia dizer outros problemas, mas eu não tenho assim tanta informação sobre este assunto para estar aqui a prestar declarações. Portanto, essa questão do cancro da pele é uma questão que a mim me assusta. Eu tenho muito medo de apanhar essas coisas. E é assim, eu não tenho muito medo no sentido de, se apanhar... Não, gente, eu acho que se um dia, infelizmente, por alguma razão, surgir uma doença dessas, tudo bem. E uma pessoa vai ter que aprender a lidar e é sobre isso. Infelizmente, muita gente passa por essa situação. Mas a questão é, quando nós podemos evitar, sei lá, fumar... Apanhar sol. Eu, sinceramente, eu prefiro evitar, nem? Tipo, também sem punitivismo, assim. Quem quer fumar, fuma e tal. Mas eu, por exemplo, fumar. Eu já tive familiares meus que faleceram devido a problemas devido a fumar. Então, eu já tenho essa predisposição genética. Talvez eu não queira fumar, não é? Só para não dar aso a que a minha genética diga que quer um problema, não é? E a pele, eu por acaso não tenho problemas de pele na minha família, acho eu, mas também não quero ativar, né? Também não... Ai, gente, às vezes também é tão bom, assim, viver sem emoção, né? Tipo, sem... Mais assim, a passar entre os pingos da chuva, eu acho. Eu acho que é uma vibe.
Só que então o que é que tem? Eu olhei para a minha pele que já está mais morena e pensei, uau, e lembrei-me de todas as minhas amigas que sempre que estão comigo dizem que têm muita inveja do meu tom de pele e que o meu tom de pele está muito escuro e que elas queriam e que elas gostam muito é de ficar morenas e não sei o quê. E eu penso, gente, que coisa, não é? Que coisa que nós fomos inventar? O que é que se está a passar com a sociedade? O que é que a humanidade vai inventar a seguir? É que há cada padrão de beleza mais esquisito. É que, né, antigamente há aquela coisa de que só era moreno quem trabalhava nos campos, então a nobreza era branquinha, então o padrão de beleza era ser branco. A questão do moreno, não é? A questão do moreno é uma coisa bem recente. Eu, como sempre, tive um tom de pele assim mais moreno, não é? Eu não sou daquelas pessoas que fica vermelha tipo camarão no inverno. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, mesmo no inverno, eu sou assim, tenho este tom, não exatamente este, que realmente está um bocadinho mais escuro, mas eu tenho um tom assim mais caramelo. Estou a exagerar super, não é? Mas sim, eu sou uma pessoa branca, mas sou uma pessoa branca com uma tez mais... É uma tez que se diz, não? Um tom mais tuga. É o tuga white. Eu adoro pessoas que dizem tuga white. Acho que é mesmo sobre isso. Pronto, não sei onde é que esta conversa me está a levar, mas é sobre padrões de beleza. Porque é um pensamento que eu tenho pensado muito ultimamente sobre padrões de beleza. Porquê? Porque eu estava a ver uma coisa que era um youtuber, não, era um influencer que me apareceu no Instagram, que ele dizia assim: este também é o corpo de uma pessoa que pratica desporto regularmente, tem uma dieta equilibrada e não sei o quê, e era um homem que tinha, tipo, era um homem com bastante músculo, assim, bem definido, mas era um homem que tinha uma barriga, tinha bastante gordura abdominal, tinha bastante barriga. E toda a gente nos comentários, que eu abri os comentários, estava a dizer que não era, não é assim, isso não é verdade, não é assim que se parece um corpo saudável. E a questão é, eu não sei porque eu não estudo essas áreas, não é? Como sabem, eu estudo outras coisas, que é, no caso, design de comunicação, mas eu não sei, não é, responder se aquilo é um corpo saudável ou não. Eu também não conheço aquela pessoa, eu não sei, sequer, eu acho que nem um médico pode dizer, certo? Acho eu que até um médico tem que, ou uma médica, ou uma médica. Já agora, não são só homens que são médicos, lacrei. Enfim, se uma pessoa médica vir esta pessoa, eu não sei se uma pessoa médica consegue dizer só assim se aquela pessoa é saudável ou não. Não é? Eu acho que uma pessoa, independentemente de ser formada em medicina ou não, ela precisa de ter ali os exames, ela precisa de ter ali uma informação. Acho eu. Eu tenho essa ideia de que as pessoas precisam de ter um pouquinho de conhecimento sobre a causa, não? Eu tenho essa ideia. De qualquer das formas, mesmo não sendo necessário, que eu tenho quase a certeza que é, não é esse o ponto. O ponto é, independentemente disso, eu encontrei um comentário que dizia: na verdade, temos que nos lembrar que esta ideia de que os homens com aquele formato de V, porque há isso, não é? Hoje em dia, cada vez mais, isso até é um bocado assustador, que é que nós não estamos a ficar todos com um corpo muito padronizado. Eu sinto que as pessoas assim da minha geração e principalmente até mais novas, os rapazes estão todos a ficar com um corpo muito padronizado, assim, com um corpo muito de V invertido. E depois é aquela forma de fitness, de trabalhar, que só trabalham braços e peito e depois ficam com as pernas mais fininhas, sabem? E assim, nada contra. Só que a questão é, há outras formas de nós trabalharmos o nosso corpo. Eu pratico desporto regularmente há 14 anos. E eu, portanto, conheço muitos corpos de pessoas que também praticam o mesmo desporto que eu, a mesma modalidade que eu, e até conheço atletas, já cheguei a estar com atletas de alta competição, até com atletas olímpicos da modalidade que eu pratico. E ao ver esses atletas olímpicos ao vivo, eu percebo que eles não têm todo o corpo igual e também não têm este corpo de V invertido. Então eu às vezes pergunto-me o que é que será que está a acontecer na sociedade humana para estas coisas estarem a ser validadas, para os corpos das pessoas estão todos a ser padronizados desta forma. Mas essa nem era a minha reflexão, acho eu. A minha reflexão era que esta ideia de que esses corpos é que são padrão e de que esses corpos é que são bonitos também é uma ideia nossa. É uma ideia assim atual. E que nem sempre foi assim. E aí eu fui pensando, e realmente é verdade, não é? Se nós formos à Grécia Antiga, é verdade que o padrão de beleza também eram assim pessoas muito magras, mas é diferente. As esculturas da Grécia Antiga eram diferentes, não são tipo iguais ao que hoje em dia é o padrão de beleza. Uma mulher na Grécia Antiga
ela tinha aquela... Até já vi muitas trends a falar sobre isso, que é aquela que as esculturas da Grécia Antiga tinham uma barriguinha e que isso provavelmente era considerado um padrão de beleza aceitável ou até admirável na altura. Isso também é essa coisa do Pulp Fiction, não é? Que o Pulp Fiction, ela tem a coisa da barriguinha. É no Pulp Fiction que isso acontece, certo? Que é a personagem da Maria de Medeiros que o outro homem está a elogiar a pancinha dela. Há essa questão, não há? Eu estou a surtar. Estou a confundir totalmente e é outro filme qualquer e eu estou louca. Eu acho que não. Acho que é mesmo esse. Mas enfim, efetivamente os padrões de beleza eles mudaram bastante. Há outra questão também que é, vocês sabiam que, pelos vistos na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os pénises, não é pénises, acho eu, o plural de pénis, mas pronto, os falos representados nas estátuas gregas e romanas, caso não tenham reparado, ele é, regra geral, bastante pequeno, em comparação àquilo que se espera hoje em dia, do que se considera. E eu uma vez li que isso é porque na altura, pénises, que não são pénises, falos de grandes dimensões, eram considerados cómicos e era considerado tipo jocoso, era uma razão para as pessoas se rirem de homens. Ou seja, se um homem tivesse um pénis muito grande, as pessoas riam-se da cara dele. Ou do pénis dele, no caso. E isso é muito engraçado de pensar, principalmente nesta sociedade que já foi totalmente moldada pela pornografia. É engraçado pensar que em outros momentos talvez nós tivéssemos outro tipo de preferências e outro tipo de vontades e outro tipo de interesses e outro tipo de formas de nos atrair. E com o corpo é mesmo isso, não é? Que as estátuas gregas dos homens, elas também não têm propriamente six-pack, por exemplo, não é? Elas têm ali um abdominal definido, mas não é bem um six-pack, é ali um outro tipo de abdominal. E isso pegou-me muito, esse assunto, mexeu bastante comigo nos últimos tempos. E sabem que até me tem ajudado assim a relativizar um pouco, às vezes, as pressões estéticas que eu sinto que eu já sou uma pessoa que já aprendi bastante ao longo da minha vida a aceitar o nosso próprio corpo, a aceitar as nossas mudanças de corpo. Também acho que isso é muito importante, que eu acho que às vezes fala-se muito sobre aceitar corpo, mas não se fala muito sobre aceitar as nossas mudanças. E, gente, nós vamos envelhecendo, nós vamos ficar carecas, nós vamos ficar enrugadas, nós vamos ficar descaídas. Isso vai acontecer com toda a gente. Às vezes eu sinto que se calhar nós estamos também a caminhar num momento da nossa sociedade em que nós temos um pavor disso. Se bem que também é um pau com dois bicos, porque vamos lá pensar. As pessoas hoje em dia, eu sinto que agora, por exemplo, o cabelo branco, que era todo um estigma há uns anos, já não é tanto estigma, não é? Hoje em dia as pessoas já estão mais ok com o cabelo branco, não é? Tipo, eu sinto que hoje em dia já há muitas mulheres que usam, por exemplo, cabelo branco de uma forma muito stylish, sem sentir, tipo... Hoje em dia é mais um statement, até há pessoas que não têm cabelo branco e que o pintam de cinza. Então, há isso, não é? Ou seja, eu sinto que em algumas coisas nós aprendemos a relativizar e a entender a idade de outra forma. E talvez a nossa geração até será melhor a entender a idade e a beleza e não sei o quê. Eu acho que isso é possível. Mas, gente, eu hoje só falei de coisas muito fúteis também. Eu amo que eu hoje falei só... Não é fútil também. Eu também acho que isso também é toda outra discussão que eu também gostava de ter, às vezes, que é... Falar sobre a aparência não acho que seja uma coisa fútil. E é uma coisa que é muito... É um tema que frequentemente é levantado como se fosse fútil e superficial. Mas, gente, é aquela história. Eu, outro dia, estava a andar na Rua Santa Catarina e só de nós pensarmos quantas lojas dedicadas à maquilhagem, aos cabelos, à beleza estética existem, nós pensamos, não, a beleza não é uma coisa fútil e superficial, a beleza é um pilar da nossa sociedade. E depois há um paradoxo muito engraçado sobre a percepção das pessoas no capitalismo, que as pessoas olham para alguns aspectos do capitalismo e criticam-nos por serem demasiado superficiais. Por exemplo, redes sociais é um bom exemplo, que as pessoas ficam assim, e nas redes sociais nós somos muito... Isto agora é tudo muito superficial. A maquilhagem, não é? As aparências, as pessoas vivem todas de aparências. As pessoas vivem todas, querem comprar iPhone para dizer que têm iPhone. As pessoas querem ter carro para dizer que têm carro e não por necessidade, e não sei o quê. E as pessoas, elas criticam muitos destes elementos da sociedade capitalista e do consumismo, só que depois, como as pessoas não querem ou foram ensinadas que elas não devem questionar a sociedade capitalista,
elas desvalorizam logo a seguir totalmente estas coisas. Então, quando nós tentamos falar de uma forma estrutural sobre beleza, e estou a falar de capitalismo, mas podemos falar sobre o patriarcado. Gente, deu tudo errado, a câmera foi abaixo e eu pensei, será que vou pôr a câmera a carregar? Será que vou fazer outra coisa? Eu pensei, não, eu vou gravar mesmo com a câmera do meu computador. Então, se me estão a ver no YouTube, peço desculpa pela qualidade péssima que está, mas a câmera foi abaixo. A gente vai resolver muito rápido este episódio na mesma, que é para tudo dar certo. Enfim, o assunto é... eu estava a falar de... Quando nós falamos sobre maquilhagem, quando nós falamos sobre isso, de uma forma estrutural, como por exemplo, sei lá, de que as mulheres, para serem bem vistas ou para serem aceites, muitas vezes no mercado de trabalho ou não sei o quê, têm que acabam por ter que se maquilhar ou se apresentar de uma forma que é mais analisada socialmente do que quando é um homem, que os homens é tipo qualquer coisa que eles vistam está tudo bem. Ou então, por exemplo, quando as líderes de partidos vão à televisão falar, a aparência dela é quase sempre um assunto para os comentadores políticos, e isso não acontece quando são homens, líderes de partidos, e estas coisas estão sempre a acontecer. E quando parece que se quer falar sobre estes assuntos, sobre maquilhagem e assim, desse ponto de vista, não é? De um ponto de vista mais estrutural, de um ponto de vista mais social, as pessoas parece que já não querem falar sobre o assunto e já dizem que é um assunto super superficial e que é um assunto que já não lhes interessa, ou seja, já não lhes interessa questionar o capitalismo sobre essa mesma ótica em que questionam outros assuntos, já não lhes importa porque parou de ser um assunto que lhes agrada, não é? Ou seja, quando nós falamos sobre pressões, quando as pessoas dizem assim, tanto da nossa sociedade vive através de aparências. Mas quando nós queremos dizer, certo, mas a nossa sociedade vive de aparências a um ponto em que, por exemplo, maltrata pessoas trans porque não considera que a aparência delas é passável o suficiente. Ou porque a nossa sociedade maltrata mulheres que, por exemplo, não depilem os pelos debaixo dos braços. Ou que não depilem o buço, por exemplo. E aí parece que já não importa estarmos a falar sobre a camada social, já não importa estarmos a falar sobre a nossa sociedade, já não importa estarmos a criticar o capitalismo, porque de repente virou uma matéria superficial, virou uma matéria que as pessoas já não querem falar. E é uma coisa que me às vezes incomoda, que é, nós categorizamos como superficial muitos assuntos que eles são quase cernes, seja politicamente, seja economicamente, seja socialmente da nossa sociedade. E a questão da aparência, a questão da beleza, a questão do mercado da beleza, a questão das expressões estéticas tem muito peso na nossa sociedade e nós tendemos a desvalorizar e às vezes até desvalorizar com um cunho misógino. Isso até é muito, muito comum. Que é nós desvalorizarmos assuntos que são tipicamente vistos como do mundo das mulheres. E eu aqui não vou passar esse pano. Para mim própria, que acabei de dizer que falei só sobre coisas superficiais. Não são coisas superficiais, também são coisas que são muito importantes, sim. Gente, é isso. Um abraço, um beijo. Sigam-me nas redes sociais se quiserem e até à próxima semana. Tchau!